muita gente é diagnosticada com TDAH, né? Déficit de atenção, ou até hiperatividade. É o caso de alguém aqui? Não. Aí eu acho que eu sou hiperativo, eu acho que eu sou, sei lá, tenho algum desses déficits aí. O Gilberto Cury, Augusto Cury, Gilberto Cury é o irmão dele, né? O Augusto Cury fala em síndrome do pensamento acelerado, né? Que é diferente do output, viu, Christian? Então, nós vamos trabalhar hoje sobre esses pontos, ou seja, como melhorar a minha taxa de atenção durante a leitura. Ou seja, para quem tem déficit, para quem tem dislexia, por exemplo, né, a dislexia é um fenômeno interessante. Inclusive, existe um especialista nos Estados Unidos com o mesmo nome que eu, James Bauer, por incrível que pareça, né? O mesmo nome, um especialista, né, em aprendizagem, né, professor de uma universidade bastante popular, e tem vários livros sobre dislexia. Então, a dislexia e outras, né, e outras deficiências, na verdade, tem muito mais relação com o direcionamento do foco, né, tanto dos olhos quanto do som, ou seja, um direcionamento dos sentidos, do que, vamos dizer assim, uma deficiência propriamente dita, como se fosse assim um rótulo psicológico, um estereótipo, sabe? Então, essa coisa de dizer, porque eu não consigo me concentrar, porque eu começo a ler, daí a pouco estou pensando em outras coisas, isso aí é mais uma lenda cognitiva para a atualidade do que uma realidade fisiológica ou neurológica. Tá certo, pessoal? E nós temos na apostila ou no aplicativo, nós vamos treinar nos dois, sabe? Para quem for treinar no PDF, quem for treinar no caderno, vai usar esse caderno aqui, né, o caderno básico, vai abrir na página número 16, perdão. Página 16. Nós vamos trabalhar com o módulo básico do aplicativo, né, o nível básico, o módulo 3, é um módulo com números, tá? Então, eu sugiro que você treine com o aplicativo, né? Sugiro que você treine com o aplicativo. Por quê? Porque o livro de papel vai acabar, né? Então, eu estive nos Estados Unidos recentemente, fiquei 4 meses dando as mentorias, as aulas particulares, e vamos colocar aí de 8 de 10, se não 9 de cada 10 livrarias no estado de Connecticut, no estado ali vizinho, né, de Massachusetts e Nova York, fecharam, né, que ficava no miolinho ali onde eu estava. Então, você compra só pela internet, né? As câmeras estão funcionando, Daniel. Você não consegue me ver? Caso você não esteja, se alguém não estiver me vendo, é por conta da internet. Pode ser que a sua internet esteja ruim, tá? Mas todo mundo me vê aí numa boa? Ediene, Dutra, Rogério. Ok. Então, vamos lá. A maioria aí não está tendo problema. Sim, está ótimo. Estou normal. Daniel. Tá, então, para quem vai treinar pelo aplicativo... Pega seu celular para mim, por favor. Sou eu. Para quem vai treinar pelo aplicativo, é só ligar aqui, ativar o teu aplicativo, tá? Você vai lá no português, claro, já está liberado o português ainda, nível básico, né? Você vai aqui no números, que é o nível 3. É esse formato aqui, tá? Então, o bacana do aplicativo é que você tem já o tempo, se você for treinar 10 minutos por dia,
né? Se você for usar o metrônomo, já está tudo aqui. Então, se você for treinar, por exemplo, com 60 toques por minuto, ele começa no 60, você pode ligar teu metrônomo, tá? Mantendo aí o seu áudio fechado. Se você for usar o PDF, tá? Você vai ter que usar o teu metrônomo. A gente usa muito esse aqui, né? Aí é um aplicativo à parte. É o caderno e o aplicativo. Aí, é claro, vocês vão manter, mas antes da gente começar a fazer o exercício, vamos entender por que que esse módulo treina, ajuda a resolver, né, problemas com atenção, problema com dislexia, com déficit de atenção. Por quê, né? Como que ele interfere nisso? Então, observe que o exercício, né, ele tem apenas números pretos num fundo branco. O aplicativo ainda tem um tomzinho de dourado, né? Ou seja, é um exercício hipnótico, concorda? Ô, James, Sim, qual que é o PDF? eu já Tem que passei apertar. aqui, né? Mostrei aqui para vocês aqui, olha. É o caderninho vermelho, página 16. É a página números 1, 1? página 16. Para Tá. quem está no aplicativo, é o módulo básico, né? Nível básico no módulo 3, números. Certo. Tá. Então, quando você tem números, né, pretos numa folha branca, você tem uma impressão hipnótica, né? Por que que você tem uma impressão hipnótica? Porque eu não sei se vocês já viram exercícios de rodas hipnóticas, que tem o branco e o preto girando, ou aproximando e afastando, ou simplesmente piscando. Já viram exercícios desse tipo? Já. E aí você olhando, até mesmo um relógio, que tem apenas os números pretos no fundo branco, ele balançando, né? Você ali, em menos de 1 minuto, já entra num estado alterado de consciência, que é o chamado transe. Correto? Tá. Quando você está em transe, você vai para o mundo da lua. Ou seja, a sua consciência vai para o beleléu. Você já não presta atenção no que você está fazendo, correto? Tá. Então, esse exercício ele te leva a esse estado. Mas por que que esse exercício leva e os outros não? Quem consegue? Daniel, faz tempo que a gente não tem aula, né, Daniel? Vamos ver se essa semana a gente faz aí. Tô sem lhe ver, tô vendo só seu fundo aqui. Verdade. Pois é, minha câmera não ativa, não sei o que aconteceu. Já saiu. Por que será, Daniel, que no exercício números em especial, a gente ativa esse estado hipnótico e é necessário que a gente triplique a atenção para conseguir entender o que está escrito? James, eu não sei, posso chutar aqui, que é porque Vamos lá. Não pode, não sendo eu, né, e nem os colegas, mas pode dar um palpite aí para nós. eu penso que é porque o número 52 são apenas 2 letras, né? Mas quando você vai falar 52, são 2 palavras grandes, não sei. Vamos entender. Eu tenho 9 dígitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. E eu tenho 26 letras, aproximadamente, né? Dependendo da época aí, da correção ortográfica, né? Da regra ortográfica, 23, 24, 26. Tá? Então, já muda um pouquinho? Daí, só na quantidade de variações? Sim ou não? Sim. Ao invés de 9, 23. Só que dessas 23 letras, a gente forma dezenas de grupos silábicos. Ma, me, mi, mo, mu, lá, lé, li, ló, lô. Correto? Estão acompanhando até aí? E para formar números, sílabas? Não. Mesmo que eu tenha 10, 20, 30, 40, 50, basicamente continua sendo
9 dígitos. Só muda 9 itens. E quando eu aprendo a ler palavras inteiras, aí pronto. Aí só na língua portuguesa, por exemplo, são 168 mil verbetes, correto? Ou seja, a possibilidade de eu confundir um número com outro é grande? Com certeza. Então, é claro, nesse primeiro exercício aqui, ok, né? Começa com dezenas, depois centenas, depois milhares, aí depois os exercícios ficam mais complexos, mistura tudo, né? Você tem número grande, número pequeno, mas mesmo treinando com o números 1, já te atrapalha bastante, porque você está vendo uma pequena diferença entre uma dezena e a outra. Boa noite, Sagnildo. Nós estamos treinando com um exercício números do caderno básico, tá? Ou no aplicativo, no módulo 3 do nível básico. Boa noite. Cheguei atrasado porque eu estava fazendo a cobertura da Flipelou. Não tinha como chegar, acabei de chegar em casa. Deve ser alguma coisa ligada a jogos, né? Feira Literária Internacional, do Pelourinho. Eu pensei que era fliperama, sabia? Pensei que era alguma coisa. Internacional de Literária, é uma das maiores do Brasil, com mais de tá vendo? 200 mil pessoas. Se eu não pergunto, não fico sabendo que era uma coisa ligada à cultura e ao que nós estamos falando, que é leitura. Grandes personalidades do mundo da literatura, do mundo dos artistas, de pessoas que atuam na área. Depois compartilhe para a gente aqui o link da feira para a gente ver, né, suas entrevistas, né, seu Agnildo? Isso. Ok, então eu estou falando aqui, seu Agnildo, que muita gente reclama de dislexia, déficit de atenção. O dislexo, por exemplo, ele olha uma palavra e entende outra. Porque na mente dele ele troca uma letra. Dependendo da palavra, se você trocar uma letra, vira outra palavra, correto? Isso. Se transforma em outra palavra. Então, existe um exercício que quebra esse padrão. TDAH, dislexia, déficit de atenção, aqueles que falam que não conseguem se concentrar, hiperatividade, síndrome do pensamento acelerado. Então, esse é um exercício que geralmente eu não passo muito para os alunos. Por que eu não passo? Porque, apesar da maioria ficar se queixando desse problema nas aulas, eu evito dar muita ênfase. Porque quando a gente concentra no problema, aumenta o quê? A solução ou o problema? Agrava-se o problema, né? Agrava-se o problema. Quanto mais você pensa no problema, maior é o problema. Se eu digo assim, eu não pense no azul, pode até ter pensado no verde, mas a primeira cor que você pensou foi o azul, não foi? Exatamente. Pense naquilo que você pede para não pensar. Exatamente. Então, pessoal, a ideia é justamente essa. Você fazer o exercício, mas sem estar impregnado nesse conceito. Eu sou dislexo, eu tenho déficit de atenção, etc. Tá? Fazer o exercício, cada toque, uma linha. Tá? Nós vamos fazer agora. Quem tem o aplicativo, é só ligar o metrônomo. Eu sugiro ligar no 60. Se tiver muito difícil, você diminui, coloca aí no 50, 40. Eu acho pouco provável que você ache fácil no 60. Quem estiver usando o manual, página 16, esse vermelhinho aqui, página 16, dezenas, vai estar lendo aí números. Esse aqui. Pode começar a fazer, você vai ler umas 2 vezes. Aqui? Tá? Esse. Você vai ler umas 2 vezes o exercício. Quando você terminar as 2 vezes, você dá um sinalzinho. Eu li aqui pelo menos 2 vezes.
Quem fez 2 vezes, sinaliza com a mão aqui, ó. Ok, pelo menos 2 vezes. Números 1. Tá fazendo aí no 100, Daniel? Congelou a imagem do Daniel ali, acho que caiu a internet mesmo, viu, Daniel? Você está congelado aqui para nós? O Rogério está no 60. Deu para fazer umas 2 vezes, 2, 3 vezes, Christian? Deu. Ok. Então, como eu disse, né? A sensação é que você não está lendo nada. Quem notou isso? Verdade, eu. Você passa ali o olho num monte de dígitos, né? A não ser que você seja bancário, né? Ou contador, que tem que estar lendo o número toda hora, né? Então está acostumado. Você, por exemplo, você fala o número de uma conta para o gerente do banco, ele consegue sair da mesa dele e até um determinado lugar e procurar você pelo número da sua conta. Não é assim? A gente não. Se a gente precisar fazer isso, a gente tem que anotar, a não ser que você tenha técnica de memorização, né? Você vai ter que anotar para não esquecer no meio do caminho. Mas, com exceção desses aí, você vai olhar o número. Ou seja, o que eu vou ter que usar nesse exercício aqui? Atenção. Ou seja, se eu tenho problema de atenção, concentração e foco, o que vai aumentar se eu insistir em fazer esse exercício aqui? Atenção. A sua capacidade de ficar conectado, ligado. Entendeu, Cícero? Então, eu quero, inclusive, aqui, ó, falar o Cícero aqui, nós começamos a vender ações do nosso aplicativo, né? E o Cícero é um deles. Somos 3, Cícero. Né? Eu, mais 3 sócios, né? Então, seja muito bem-vindo, né? O Júnior, não sei se ele está aqui presente, tem um Júnior aqui, Pereira, não sei se é ele, mas o Júnior adquiriu, o Cícero adquiriu e o Túlio também. Então, 49% que for vendido no mundo desse aplicativo, que a princípio serão em 13 idiomas, né? Nós já colocamos propaganda lá, vai ser dividido entre os acionistas. Então, você que está assistindo aqui com a gente agora e vai assistir depois, que a maioria, né, sabe que a aula fica gravada, e aí pega depois para ver com calma, né, parar, executar o exercício, voltar se necessário. Então, você imagine, né, a minha meta é 1 milhão de downloads, Cícero. Se a gente bater 1 milhão de downloads, nós vamos dividir uma arrecadação mensal, né? E quando bater 1 milhão, por exemplo, vai dar aí, em média, em torno de 180 milhões de reais. Não pelo dinheiro, também por ele, porque com o dinheiro a gente vai ter tecnologia para melhorar, certo, Christian? Certo. Nós vamos estar criando livros novos, materiais novos, aulas melhores, não é? E atingindo aí milhões de pessoas, não só no Brasil, não só brasileiros, mas no mundo inteiro. E por incrível que pareça, o nosso segundo maior público, claro, é Portugal, né? E o terceiro maior público é o Japão. Claro que, por enquanto, não é japonês. São brasileiros que estão no Japão, provavelmente descendentes de japoneses, né? Então, para vocês entenderem o nível de interesse. Portugal, por questões óbvias do idioma, né? Mas Japão, pelo desenvolvimento, pelo interesse na leitura. Ok, pessoal, vamos pegar aqui o número 2. O que mudou do 1 para o 2? Agora é centenas, né? Centenas. Ao invés de ler dezenas, nós vamos ler centenas. Se você teve um pouco de dificuldade no 60, você pode abaixar o metrônomo aí, né, para os 55, tá? Se você teve muita facilidade, achou que foi moleza demais, você pode acelerar ele um pouquinho, para 65, para 70. Vai me informando aqui no chat,
né, em qual velocidade você está treinando, tá? Você pode começar a fazer, nós vamos fazer aí umas 2, 3 vezes, só que nós vamos ler, pessoal, de trás para frente. Nós vamos ler da direita para a esquerda. E o interessante é que você não vai ler, para quem está com o aplicativo, você não vai ler 198. Você vai continuar lendo 891, tá certo? Para quem está no PDF, a última dezena aqui seria 967. Você não vai ler ao contrário, né? 769. Você vai continuar lendo o número como se você tivesse com uma bolinha no centro dos 3 dígitos. Entenderam ou não? Na ordem crescente. Isso. Nós vamos ler, só que ao invés da leitura tradicional, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como é o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, nós vamos ler como se fosse árabe, da direita para a esquerda, de cima para baixo também. Podem começar. Só me informem aí no chat quantos toques você está usando, né? Se estiver achando difícil, né? Alguma informação adicional, você pode abrir o microfone também e falar. Mas a leitura é normal, assim, no sentido, o número é 967, eu vou ler 967, né? Isso. Mesmo lendo de trás para frente, você vai manter o sentido do número original. Usando 60, seu Aguinildo. Eu tô lendo. Eu tô lendo no 70. Legal, no 70 bem puxado, no 70, né? Só que assim, eu entendo o número. O valor dele. Só que eu não consigo memorizar. Claro, boa pergunta, tá? Excelente comentário, aliás, né? Vamos deixar aí finalizar 2, 3 vezes. Quando você terminar, sinaliza com a mão aqui, para eu entender o que está acontecendo. Fiz 2, 3 vezes, sinalizo aqui, ok. O Júnior, não estou vendo o Júnior. Bacana. Então, vamos lá, ó. A Ediane também levantou a mão. Pessoal, na aula ao vivo, tem que estar com a cara e a coragem. Às vezes você veio só com a coragem, mas não está mostrando a cara. Às vezes você também está mostrando a cara, mas não está com a coragem. Então, para fazer a aula, você tem que vir para cá com os dois, a cara e a coragem. Por quê? Porque a gente tem que passar a impressão de que aqui nós estamos num auditório, numa sala de aula. Não é? Ou seja, se eu não ver ninguém, se todo mundo ficar aí com a janela fechada, que não é o caso aí do Daniel, do Cícero, do Christian, né? Do Agnildo. Então, quer dizer, se você fica com a janela fechada, eu não sei, por exemplo, quem está do outro lado. Por exemplo, pode estar tendo, inclusive, até uma ilegalidade. Alguém está emprestando o link para outras pessoas assistirem. Então, a gente não tem segurança. Eu não tenho a tranquilidade de ver a expressão facial de vocês. Tá, pessoal? Então, nós vamos começar a avisar isso. No máximo, mais 4 semanas. Se você entrar para a aula e não aparece com a cara, tá? James, eu cheguei agora, estava dirigindo, Amém. tá? Tamo junto. Estava no trânsito. Aí vou ligar o computador aqui. Junto, entendeu? ok. Então, aí nesse caso, a gente tem que cortar você. Tá? Porque senão eu fico como se eu estivesse numa live. Se fosse só para eu gravar a aula e entregar aqui, a coisa mais fácil do planeta. Eu gravo essa aula a qualquer horário, 5 da manhã, meia-noite, meio-dia,
e coloco no grupo. Mas não, ela tem que dar essa impressão para mim e para você que está assistindo. Porque se você só vê também uma, duas pessoas, também fica desconfortável. Você se sente inibido, tá certo? Então, para quem não está ligando câmera, eu não tenho câmera. Aí, nesse caso, é melhor você assistir a aula gravada, tá? Você pega a gravada. Se você não tem, compra a webcam. Se você não quer pôr webcam, você assiste pelo celular, que já tem câmera. Aí vai dar tudo certo. Tranquilo, turma? Deixar aqui avisado que quem for assistir depois já sabe que na aula ao vivo você tem que estar disponível. Ah, mas eu não gosto de aparecer. Então você não assiste ao vivo. Isso daí é bom, isso é bom. Aula gravada. Porque quando a gente está fazendo o exercício, se ele não estiver nos olhando, ele não vai corrigir quando nós estivermos fazendo um exercício errado. E um exercício errado pode até, depender do que for você fizer, prejudicar até ou causar desvio de retina, depende do que você fizer. Pode fazer um exercício que vai lhe prejudicar. Eu perco a noção total do que está acontecendo aí do outro lado. Do time, do exercício e tudo. Então, vamos lá. Por isso que na aula particular é bacana, que eu fico em cima do aluno, né, Daniel? O Daniel, que é um dos alunos mais rápidos da academia. Você está lendo quantas palavras por minuto, Daniel? Foram 1.400 a última vez, acho que foi isso. Isso, está entre os 10 mais rápidos. Já tem gente lendo 2.800. O Morandini, né? Já tem gente lendo 2.400, né? O Emerson. Então, é o objetivo. Todo mundo aqui pode chegar nisso, tá? Então, essa semana, pessoal, o foco é esse. Mas voltando para a pergunta do Cícero, eu até entendo os números. E olhe lá, viu, Cícero? Porque pode ser que você está passando o olho ali e está vendo só os borrões. Tá? Às vezes você pega e empolga, tem aluno que fica empolgado, né? Coloca aqui 90 batidas por minuto, 110 batidas por minuto e deixa correr solto. Deixa a carroça descer. Tá? E não é bem assim. Você tem que estar, principalmente nesse, que o objetivo aqui é você realmente saber a diferença de um número para o outro. Se você não está discernindo esse número, é grave. É grave. Significa que você está atropelando, está empurrando com a barriga. Tá certo? Tá, então tem que ter moderação. Isso não quer dizer também que você vai ter que ficar ali lendo, né? 1, 4, 5, 2, 7, 9, 8, 9, 3. Não quer dizer também que você tem que ficar falando o número ou vocalizando. Agora, por que não memoriza? Porque não é o objetivo, primeiro, né? O objetivo aqui é treinar foco, atenção, concentração. Segundo, porque não tem sentido nenhum para nós. Então, se fosse numa aula de memorização, por exemplo, você ia entender que para o cérebro gravar, ele tem que ir desde o motivacional até o sentido lógico do enredo. Ou seja, se fosse uma historinha contando, né? Então, tem o sujeito, tem o lugar, tem o dia, tem quanto que foi, né? Ou seja, quem, onde, quando, como, quanto e por quê, aquele 5W e 2H, né, em inglês, aí sim, aí dá. Mas como são números, você vai estar simplesmente sobrecarregando ou forçando sua atenção e a concentração. Pessoal, deu para perceber aí também que no próximo exercício fica um pouquinho mais complexo, né? Qual é a diferença aí do 3 para os outros? 4 dígitos, né? 3, exercício no número 2 e no número 3 são 4 dígitos. São milhares, né? É. Vamos fazer esse em zigue-zague? Então, você vai, tec, vai da esquerda para a direita. Tec, você vem na linha de baixo, retornando. Tec, você vai voltando. Tec, tec, esquerda, direita, esquerda. Por um O minuto. zigue-zague é mais fácil, tá? É por um Quem minuto. está com a apostila, mesma coisa. Vai fazer aí com a página, né, na página 18, certo? Números 3. É a mesma coisa. Zigue-zague. Tec, 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 tec. Tá. Os dois são interessantes, tá? Você pode treinar nos dois. A vantagem do aplicativo é que você carrega ele no bolso
A vantagem do aplicativo é que você treina sem internet. A vantagem do aplicativo é que você treina em qualquer lugar. E nem sempre você vai estar com a tua apostila ou com o seu PDF. E tem uma telazinha firme, né? Para você estar usando como se fosse um Kindle. Vamos lá, pessoal? Vamos fazer 3 repetições aí? 2, 3 em zigue-zague. Terminou, sinaliza com a mão. Vamos usando 3, viu, Rogério? Números 3, em zigue-zague. Esquerda, direita, direita, esquerda. Esquerda, direita. Pode falar, Cícero. Ah, você já terminou, só para avisar que fez. Christian fez, ok. Vai terminando, vai sinalizando, né, que terminou. Esse aqui eu fiz no 45, eu reduzi um A pouco. Etienne, por exemplo, eu nunca vi, nunca ouvi. Tá ali só com a mãozinha. Tem que aparecer, viu, Etienne? Ah, mas eu sou tímida. Não pode, tem que estar aqui com a cara e a coragem, né? O Dutra já falou que estava no trânsito, chegou lá, tá lá treinando com toda a força. Top demais. Ok, comentários aí, pessoal? Comentários? Esse de 4 dígitos, esse de 4 dígitos eu senti mais dificuldade. Um pouco mais. Tem mais coisa para olhar. Pode sair, pessoal, quando quiser sair, pode sair numa boa, a aula fica gravada, depois você vai lá, pode assistir em 2x, ok? Mas é tranquilo, pode entrar e sair na hora que quiser. Ok, só quando permanecer, só sugere que você fique com a tela ligada. Ok, porque tem mais coisa para ver, né? Você está falando, Cícero? Eu senti um pouco mais de dificuldade, diminui um pouco o ritmo. Ah, dificuldade, eu pensei que você ia falar Leitura de facilidade. Você quer falar, Etienne? dificuldade. James, eu percebi, assim, né, que você estava falando que eu estava dirigindo e botei no suporte no carro, e aí você estava falando da questão dos números, né, e de alguns vídeos que eu já assisti seu. É muito, assim, para mim, né, eu estou iniciando agora, minha primeira aula aqui com vocês, participando, obrigado aí, por estar presente aqui. A gente tem aquela questão da escola, né, tá lá, 6.583, aí você olha o 6, o 5, o 8, o 3. Você não bate pronto, já vai, né? Você acaba indo ou como se fosse por sílaba ou por número, né? Número a número até Você chegar lá, né? percebeu, Dutra, que não dá para fazer isso, porque como tem um ritmador, que é o metrônomo, você não consegue bater o olho e ter que vocalizar. Então, ele corrige um vício da alfabetização, tá? Que é a subvocalização. Pessoal, o número 4, o que mudou? Reduzir a velocidade. Não, o exercício número 4. Número 4. Centenas e milhares, né? Alternando. Misturado, né? Ó, tem dezena, tem centena, tem milhar. E o número 5, mesma coisa. Tá? Então, números com tamanhos diferentes. Ele é mais difícil que os outros, claro, porque parece que o olho perde um pouco do foco. Tá? Então, isso aqui, para quem tem dislexia, não tem exercício melhor. Por quê? Porque ele vai se perder mais que cego em tiroteio. Eu só conheço esse. Né? Alguém tem outro aí, outro jargão? Você tem aí, Daniel, mais uns 3 aí para eu... Para quem tem Azeitona na boca de banguela. azeitona na boca de banguela, é complicado mesmo. Então, tem alguém sabe mais algum? Sabe, só Agnilson, que gosta muito da literatura aí? Vai se perder mais do que o quê? Se perder mais do que ser um tiroteio, você acabou de falar aí também.
Eu só conheço o do cego, agora eu estou conhecendo o da azeitona na boca de banguelo, né? Se alguém souber mais algum, para não ficar repetitivo, né? Esse exercício é maravilhoso para quem tem TDAH, ou seja, ele vai ler isso aqui e vai pensar que está olhando roupa secar no varal. Olha aí. Alguém aqui já ficou assistindo roupa secar no varal? É uma maravilha, que não acontece nada. Você olha, não está acontecendo nada. O cenário é igualzinho, a roupa está secando, está livre, processo, mas você não está vendo diferença nenhuma, tá certo? Então, por isso que esse exercício ele é recomendável justamente para esse tipo de dificuldade. Então, você tem que ter o máximo de atenção para não estar apenas mexendo o olho de um lado para o outro, mas estar para realmente discernindo os dígitos ali. É um dos exercícios mais insuportáveis da leitura dinâmica. Tá? Pensa no exercício chato de fazer, a não ser assim, pessoa fanática igual eu, que acorda às 5 da manhã falando de leitura dinâmica e vai dormir falando de leitura dinâmica, inclusive hoje, que é sábado, inclusive amanhã, que é domingo, inclusive Páscoa, Natal, Réveillon, Dia Santo, tá? Só eu que dou conta, porque aqui nem aqui em casa ninguém aguenta, entendeu? Nem aqui em casa alguém aguenta mais nome leitura dinâmica. Então, para quem não gosta de ler, esse é o pior de todos, tá? Então, por isso que eu estou passando essa lição, vocês vão perceber que cada aula tem início, meio e fim, ok? Então, nós poderíamos fazer um teste, mas como a gente não chegou a fazer a exaustão, o bacana, pessoal, é a gente treinar meia horinha. Nós vamos colocar mais pressão, né, porque a academia está crescendo, né, nós já temos aí mais de 200 pessoas, dá para ver a disposição do povo, né, para vir fazer a aula, né, mas quem está aqui, né, o bom é que agora está tudo cheinho aqui, ó, quem está aqui, né, tá, então, o ideal, pessoal, é você estar fazendo 10 minutinhos todo dia, treinando 10 minutos por dia, esse módulo, tá, então, a aula que vem, não quer dizer que você tem que ter feito essa aula. E para entender essa aula, não quer dizer que você tenha que ter assistido a anterior, certo? Todo mundo que está aí já conseguiu identificar isso, né? Cada aula começa, você chega lá atordoado. É muito comum também a pessoa que está na primeira, segunda semana pensar assim, né? Que lugar é esse, né? Ou seja, onde é que eu estou, né? Ele não discerne se é um hospício, né, seu Guinildo? Ou, por exemplo, hoje se é Mega Sena, ou Bingo, ou Telecena, né? Parece mais é Telecena, né? 12, 42, 54, ganha, né? Quem tiver mais pontos e menos pontos, tá? Mas, pessoal, então, nós não vamos fazer um teste, mas sempre que a gente fizer a aula, a gente vai ter o cuidado de, no final, estar fazendo um teste. Aí eu vou entregar um texto novo para você ler e responder perguntas, tá certo? Alguém tem aí alguma consideração, algum comentário, alguma pergunta para a gente fechar esse módulo maravilhoso, delicioso para fazer num sábado à noite, que é o exercício com números. E o metrônomo, então, parece música, né? De tão agradável. Ô James, como eu falei, né, sou novo aí, teria algum problema se eu diminuísse o metrônomo aí, primeiro desse uma primeira lida e depois fizesse novamente lá com 40, 60? Ou Isso. já entra pelo menos já com 40 e mesmo que não Boa. consiga, vai tentando fazer a leitura, o exercício? Comparo muito leitura dinâmica com halterofilismo, tá? Então, como é que você faz na musculação, quando você quer ficar musculosão, né? Tipo, igual o Schwarzenegger. Schwarzenegger, quando ele era moleque, eu assisti a biografia dele, ele olhou a capa da revista assim e falou assim, ó, eu vou aparecer nessa capa. Entendeu? Ele era mais magrelo do que o James com 17 anos. Eu tinha 53 quilos, hoje eu tenho 100. E um pouquinho mais, não precisa dizer tudo, né? Então, era mais magrelo do que eu e ele falou, vou aparecer nessa capa aqui. Ou seja, era o Miss Universo, né? Ele encontrou lá na Áustria, no interior da Áustria, uma revista de halterofilista e queria ser aquilo ali. E ganhou 18 vezes. E aí ele falou, não, vou dar chance para outras pessoas.
Ele parou de frequentar, de participar do campeonato, tá? Então, pessoal, eu comparo muito com o halterofilismo. Como é que é a série para aumentar a força, né? O camarada vai fazer um supino, você já fez, Dutra? Tem cara que é marombeiro, Dutra. Sim, você está falando aí, sou marombeiro, gosto de academia também. Puxa, baixa. Estou precisando voltar para isso aí. Eu fiz faz tempo que eu não vou. Não, eu voltei tem recentemente aí também. Tá. E aí tô até sentindo um pouco por causa Aí, da como é carga. que é? Você faz 4 repetições, não é isso? Isso. Na primeira, o ideal, se é fraquinho, está começando, você vai colocar lá uns 10 quilos de cada lado. Descansa, né, um pouquinho. Na segunda repetição, você coloca 12. Não é isso? Na terceira, 15. Dependendo da sua disposição, a última você faz com 18 morrendo. Né? Então, você pode fazer assim. Você vai mais devagar, depois vai aumentando o peso, tá? Mas existem séries que também é o contrário. Por exemplo, para perder gordura, você coloca uma carga máxima e vai deixando ficando mais leve, aumentando o número de repetições. A mesma coisa na leitura dinâmica, só que o músculo é o cérebro. E o cérebro aumenta de tamanho também, seu Aguinildo? Será que não tem como chegar num campeonato e lá exibir os músculos neurais, né? Mas só a título de curiosidade, para a gente fechar descontraídamente a aula, o cérebro aumenta de tamanho com a leitura, com exercícios mentais? Não, Daniel? Se eu disser que aumenta, Daniel? Pesquisa do Instituto Salk nos Estados Unidos, fonte, livro Poder Sem Limites. Outra fonte, Longevidade do Cérebro, Dharma Singh. Pegaram ratinhos, né? Na vida mansa, podia comer o que quisesse, fazer o que quisesse, viver do jeito que quisesse. Tá. E outro grupo de ratinho, para poder tomar água e para poder ter comida, tinham que resolver problemas diferentes, desafios diversos. Ou seja, ele tinha que aprender o tempo todo para estar sobrevivendo, como se fosse aquele programa No Limite. Já viram? Não é do cheque especial, não, do cartão de crédito, não. Era no limite da sobrevivência. Tá? Então, os ratinhos ficavam ali no limite. Aí, no final da experiência, Daniel, que rato dá para fazer com rato, porque ele vive pouco, então dá para você ter uma experiência de vida do rato, né, do camundongo. O que você acha que aconteceu com o cérebro dos ratinhos, Christian? Ué, pelo roteiro aí, o cérebro cresceu, né? Olha aí, então, deu um palpite mais ou menos na linha do raciocínio, né, Christian? Então, o que acontece, né? Os ratinhos tinham uma diferença de até 15% mais volume cerebral, tá? Aumentava o tamanho do cérebro, ok? Em compensação, a quantidade de conexões, seu Agnildo, e é microscópica, né? O tamanho é nanométrico. Para quem não sabe, é só ir lá no Google, né? Não é mais no Aurélio. Como a dimensão é nanométrica, né? É invisível, né? Não enxerga. A quantidade de conexões chega a ser 200 vezes mais. Entendeu ou não, Dutra? Entendi, quando você falou aí, né, da questão de aumentar, eu ia falar justamente isso, né? Aumentaria o número de neurotransmissores e linhas neurais também, né? Conexões, Ele aumenta o tamanho também, tá? Então, uma pessoa que não estuda nada, ela pode ter até 25% entre o mais inteligente, de menos massa encefálica. No Alzheimer, por exemplo, o cérebro murcha, desidrata, né? Ele definha, e outras demências cognitivas, não só o Alzheimer, né? E a quantidade de associações, né? Para a pessoa normal, 15%, para menos, 10% para o mais inteligente, para o preguiçosão, chega a ser de 25% a diferença de massa cerebral. Isso pesquisa científica, indo lá, pegando o cérebrozinho, colocando no microscópio eletrônico. Legal? Então, estudar também aumenta o cabeção. Quando eu fui para fechar, no Ceará, né, o pessoal ficou alegre com essa informação, né?
E aí eles disseram o seguinte, né? Isso não é brincadeira, não é piada sem graça. Eles mesmo que levantaram a mão, que eles são, de lá saem os maiores humoristas do planeta, né? Aí um levantou a mão e disse assim, professor, se o problema da inteligência do planeta for o tamanho da cabeça, você pode ter certeza que o Ceará já está há milênios na frente. Né? Eu não vi, tem alguém do Ceará aqui, pessoal? Diz que lá a cabeça, diz que a cabeça é maior, Cícero, mas eu não vi isso aí. Tem essa história aí mesmo, Cícero? Você é da onde aí do Ceará? Prédio Santo. Tudo bem. Isso é frescura, é igual aquela do baiano também, que fala que baiano não gosta de trabalhar muito, né? Mas o pessoal cria essas brincadeiras. Mas o bacana é que o cérebro do Einstein, ele realmente era um pouquinho maior mesmo, tá? A única diferença do cérebro do Einstein para o cérebro comum é que ele tinha 1,5 kg de cérebro. O normal é 400, 350, né? E ele tinha um pouquinho mais do tamanho, mas não se provou cientificamente nenhuma diferença que comprovasse neurologicamente ou pela estrutura cerebral maior inteligência. Tá certo? Então, pessoal, um bom Outra final de dúvida semana. aqui, Pois não. rapidinho. Eu queria que o senhor me desse a informação sobre quantas vezes o ideal seria praticar Boa. o treinamento da leitura dinâmica todos os dias. Não. Tem gente aqui que faz aula particular, sabe dizer. Olá, seu Rocha, fiquei sabendo que o senhor estava meio adoentado, né, esses dias. Então, quem aí já treinou? Quanto é o ideal repetir, gente? Daniel sabe a resposta, Guinil também. No mínimo 10 minutos por dia, né? Mas quanto mais, melhor, né? Isso, pelo menos 10 minutos por dia. Tá? Então, você faz o exercício 1, hiperventila, faz o 2 de trás para frente, respira, faz o 3 em zigue-zague, respira, faz o 4 esquerda-direita, faz o 5 voltando, volta para o 1 em zigue-zague, aí marca, né, no aplicativo você já faz tudo ao mesmo tempo, você já articula aqui tudo ao mesmo tempo, né? Você já coloca o cronômetro e o metrônomo. Eu vou fazer muita propaganda do aplicativo. Quem não tem, compre. Enquanto, né, custa apenas aqui, né, 179, já foi menos, tá? E também, quem só tem o aplicativo, sugiro que também adquira os PDFs, né? E treine nos dois. Tá bom? Então, o seu Rocha chegou no finalzinho, seu Rocha, mas vai estar gravado, e o bom foi ver que o senhor está em paz, com uma boa aparência e com saúde. Tá? Então, pessoal, aqui Deixa estamos... eu só falar. Sim. Então, eu hoje ainda passei mal, mas graças a Deus eu estou aqui.